Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25, dos versos 2 até o verso 25. 1 Samuel, capítulo 25, versos 2 a 35. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu estava com 7 anos. A Bíblia foi a minha leitura obrigatória. Eu lembro que os meus coleguinhas, próximo à minha casa, observação, eu fui educado por minha mãe. Eu aprendi a ler em casa com minha mãe. Minha mãe tinha malmente o ensino fundamental. E foi ela quem me ensinou, foi ela quem me alfabetizou. Naquela época tinha alguns livretozinhos que ensinavam a ler. Caminho Suave, que não era nada de suave. Eu via os meus colegas apanhando tanto naquele Caminho Suave, e não foi o Caminho Suave que minha mãe me ensinou. Até porque o Caminho Suave era mais cara, a cartilha do Caminho Suave, do que a cartilha do ABC, que era menorzinha, custava mais barato, e foi nessa que eu aprendi a ler, nessa do ABC. E que, juntamente com ela, tinha também a tabuada. Então a mãe ensinava a ler e a tabuada. E eu lembro que lá no finalzinho da cartilha do ABC, tinha umas histórias interessantes. Eu já tinha lido aquelas histórias ali depois que minha mãe ensinou a ler. E aí a minha mãe disse, agora você vai fazer o seguinte, para mostrar que você sabe ler corrido, a expressão corrido, você vai começar a ler a Bíblia para mim todos os dias. E vai ser um capítulo por dia que você vai ler. Sem gaguejar. Gaguejou, o pau cantou. E eu li, aos 7 anos, toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Como leitura obrigatória da minha primeira academia escolar. E li. Quando chegou em Apocalipse, ali eu vi o que era revelação. Mas quando eu finalizei Apocalipse, eu concluí com honra e recebi o meu diploma de alfabetizado. E aí eu fui para a escola. Cheguei na escola e naquela época se podia fazer isso. Na escola você era promovido. Então você podia chegar na escola, indo de casa, fazia-se um teste, e naquele teste você podia ir para o primeiro ano forte, para o primeiro, ou então você ia para o fraco, ou para o segundo ano forte, ou para o segundo ano fraco. Ou para o terceiro ano forte, ou para o terceiro ano fraco. E eu lembro que eu fui fazer o teste, e a mulher disse, esse menino tem que ir para o terceiro ano forte. E a pedagoga, na época, a diretora, alguma autoridade da escola, disse, não, nós não podemos pular tanto assim. Ele pode ir para o segundo ano. A gente começa com ele no segundo ano. E olha, que louvor da parte da minha mãe. Está vendo? Um salto bem significante na vida. É importante essa presença dos pais nesse processo de educação primária dos filhos. O Estado estragou isso. O Estado tomou para si esse direito. E hoje o Estado quer muito mais do que isso. Quer tomar conta dos seus filhos, integralmente. Integralmente. Separou as famílias. Então, isolou essa oportunidade que os pais tinham. Alguns diziam, mas é uma educação extremamente rígida, carrasca. Mas eu estou vivo até hoje. Estou vivo até hoje. Se eu for relacionar, eu acho que eu tive, como outro dia alguém me comentou, eu acho que na minha vida eu levei, na verdade, apenas 2 surras. As outras foram todas tentativas de homicídio. Mas não morri, estou vivo. Então, hoje nós vamos ler uma história que é muito interessante. E a Bíblia, ela está repleta, ela está cheia de histórias que são interessantes, cheias de histórias que são maravilhosas, histórias que foram inspiradas por Deus, histórias que têm um objetivo de estar ali na Bíblia. Porque eu falei para você sobre a minha iniciação alfabética com a minha mãe.
Porque muitas dessas histórias que eu li quando criança, eu não entendia por que estavam ali na Bíblia. Eu me questionei, por que Deus falava tanto de situações onde ele disse, vá, entre e mate todos, inclusive os inocentes. Que é isso? Eu não entendia isso. Qual era o princípio, qual era a lição, qual era o objetivo de Deus? Eu passei por histórias que eu me perguntava, por que essa história está na Bíblia? Nabal talvez tenha sido, essa história que nós vamos ler hoje, que é sobre Nabal, talvez tenha sido uma dessas histórias. Mas aí eu cheguei justamente a essa conclusão, de que essas histórias que são histórias interessantes, que são histórias maravilhosas, elas todas foram inspiradas por Deus. E o objetivo delas, estarem nas Sagradas Escrituras, é melhorar o nosso caráter. Essas histórias estão na Bíblia. Essas histórias estão nas Sagradas Escrituras para melhorar o nosso caráter. Ou seja, o homem ou a mulher que não tem a intenção de mudar, o homem ou a mulher que não tem a intenção de melhorar o seu caráter, essa pessoa nunca conheceu verdadeiramente Jesus Cristo. Essa pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Ela nunca convidou Jesus Cristo verdadeiramente para ser o Salvador, para ser o Senhor da vida dela. Por quê? Porque toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo é uma pessoa que está convencida, até pelo fato do Espírito Santo de Deus vir morar nessa pessoa, é uma pessoa que está convencida de que ela precisa mudar. E quando fala de mudança, está falando de mudança de caráter, de atitude, de comportamento. Nós conhecemos Cristo para mudar e não para continuarmos sendo o que nós éramos. Se você conheceu, diz que conheceu Cristo, e você continua sendo o que você era, você não tem salvação. Porque a salvação, que é verdadeira, e ela vem de Deus, ela transforma. Se ela não transforma, ela não é salvação. Ela é um mero socorro, um socorro em tempo de angústia. Então, aí, se isso não acontece, é preciso que você chegue a um estágio de quebrantamento diante de Jesus e dizendo, Jesus, eu não tenho visto mudanças na minha vida. Porque pelo menos, quando você reconhece que você não tem conseguido mudar, isso já traz um acalento a você, pelo fato de que o Espírito Santo de Deus está agindo em você, que você está lutando contra o velho homem e está dizendo, eu não tenho forças, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro. Aí Deus diz, então você é um salvo. Por quê? Porque pelo menos você reconhece que você está fazendo algo errado e você quer mudar. Você quer forças. E aí é quando Deus entra em ação para nos proporcionar forças. Mas hoje eu quero primeiro ler a história de Nabal, para você ver como essa história ela é bem interessante e ela vai nos propor mudanças de caráter em nossas vidas. Leiamos esse texto. 1 Samuel, capítulo 25, do 2 ao 25. Ele pega um pedacinho do verso de número 1. Aí ele começa assim. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era um homem rude, era um homem mau. Em outras traduções, era um insensato, era um obstinado, era um tosco, era um grosso, era um estúpido. Que adjetivos. Olha que casamento fenomenal. O homem estúpido, grosso, tosco, ignorante,
bruto, casa com uma mulher inteligente e bonita. De vez em quando, esses fenômenos acontecem. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Lembre-se que nessa época, Davi estava fugindo porque estava sendo perseguido. E aí, ele não tinha como voltar para Jerusalém, porque a cabeça dele estava a prêmio. E a Bíblia conta que ele reuniu um exército, e ele, com aquele seu exército, ele se tornou uma pessoa errante, uma pessoa nômade. E ele precisava da ajuda das pessoas para se manter vivo, para sobreviver com o seu exército. Como é que ele se mantinha vivo com o seu exército? Ele fazia permutas, ele fazia trocas. Então, ele pedia das pessoas algum mantimento e em troca ele dava para essas pessoas segurança, ele e os seus homens. Então, quando ele era perseguido, ele estava por ali, se mantinha dessa forma. Veja o que o texto diz. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Ora, se ele está tosqueando as ovelhas, ele pode muito bem dar umas ovelhas dessa para o nosso exército se alimentar. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe assim: vida longa para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Davi até ensinou como eles tinham que falar direitinho. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Nabal sabia quem era Davi. Nabal conhecia Davi. Em nenhum momento Nabal foi grato a Davi por dar segurança a ele, e a seus pastores, e às suas ovelhas, e a seus servos, e a sua família. Nabal não reconheceu aquilo que Davi havia feito por ele. E ele pergunta: quem é Davi? Subestimou Davi. Ele disse: quem é esse filho de Jessé? Prova de que ele sabia muito bem quem era Davi. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. E ironizou com Davi, dizendo: hoje em dia ele está fugindo de Saul. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Se Nabal dissesse somente assim: não, eu não posso dar, talvez traria menos problemas para ele. Mas a forma agressiva como ele se dirigiu, é como se alguém chegasse na porta da sua casa e dissesse para você: senhor, a senhora tem 1 quilo de arroz para me dar, 1 quilo de feijão para me dar? Se você simplesmente disser: não, não tenho, é mais prudente do que você dizer: não sei nem de onde você vem, quem você é, quem sabe se você não é um ladrão. Você está entendendo como você piora a situação? Foi exatamente isso que Nabal fez. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens. Quando chegaram lá com Davi, eles disseram: olha, Davi é o seguinte, nós fomos lá pedir do homem. O homem foi muito grosso, o homem foi ignorante conosco. Eles disseram assim: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quem ele pensa que é? Eu vou dar coisa nenhuma para ele. Aí Davi ficou bravo. Olha o que Davi fez. Davi disse: quantos homens Davi tinha? Ele estava com 400 homens armados até o bico. Quando Davi terminou de ouvir, ele disse assim: eu quero que cada um de vocês pegue a sua espada, coloque a sua espada na sua cintura. Nós vamos agora descer, e nós vamos lá na casa de Nabal,
E todos desceram com Davi. A Bíblia diz que Davi deixou 200 homens guardando a bagagem deles. E disse, eu só vou precisar de 400 para fazer uma chacina. Eu vou acabar esse Nabal. Ele vai se arrepender de ter perguntado quem é Davi. A Bíblia conta no verso 14 que um dos servos de Nabal chegou com Abigail. Quem era Abigail? Mulher de Nabal. Chegou com Abigail e disse para Abigail, Abigail, teu marido fez uma burrada, uma besteira. Nabal fez uma loucura. Davi, ele enviou mensageiros, saudando o nosso Senhor, elogiando o nosso Senhor, falando bem do nosso Senhor. E o nosso Senhor insultou Davi, fez uma besteira. Davi está descendo aí. E ele vem com 400 homens armados até o bico. O seu marido não levou em consideração que Davi foi muito bom para nós. Eles nunca nos maltrataram, eles nos protegeram. Aí a Bíblia diz, verso 16, verso 14, um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre nossas famílias. Ele é um homem tão mau. Estava falando de quem? Nabal, que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Davi vinha descendo e vinha resmungando. Ele me pagou o bem com o mal. Aí olha a promessa de Davi, que Deus castigue Davi, que Deus me castigue, e faça com muita severidade, caso até amanhã de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino da casa dele. Isso é uma chacina. A pessoa, Marcleito, era um dos servos de Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Que mulher, olha, mulher limpando a barra do marido. Parece que as mulheres ao longo da história têm feito isso em relação aos maridos burros, estúpidos, ignorantes, que fazem as besteiras e as mulheres têm que consertar. Abigail teve que consertar as burradas do seu marido. E ela chega diante de Davi e ela cai no chão e diz, a culpa é minha. Mulheres que assumem culpa por causa da estupidez e da insensatez de seus maridos. A culpa é minha. A culpa era dela? Não, a culpa não era dela. Aí, por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, como diz o nome dele. E a insensatez acompanha esse homem. Olha o que ela disse. Não é só o nome dele que significa insensatez. Depois nós vamos ver isso. O nome Nabal significa estúpido, ignorante, insensato. Ele diz o problema não está só no nome. Ele não é burro só no nome. Ele não é ignorante só no nome. Ele não é só estúpido no nome. Além de ser ignorante no nome, estúpido no nome, a insensatez acompanha ele para onde ele vai. Aí ela fala, contudo eu, tua serva, eu não vi os rapazes que o meu senhor enviou. E ela não viu mesmo. Eu não vi os rapazes que o meu senhor, que você, rei, que você, Davi, ele ainda não era rei, enviou. Agora, meu senhor, eu juro pelo nome do meu senhor. Agora eu pulei o 26, eu li o 26 porque eu quero deixar aqui você curioso, porque depois eu vou parar e vou deixar você em casa ler essa história. Eu sei que você vai ficar curioso, você vai querer ler enquanto eu estou pregando. Agora, meu senhor, eu juro pelo nome do meu senhor e por tua vida, que foi o senhor que te impediu de derramar sangue,
de te vingares com tuas próprias mãos. Vai ler o resto em casa. Mas você quer saber o que aconteceu no final? Você vai saber em casa. Como eu disse para você, a Bíblia está repleta de histórias interessantes e maravilhosas, e essa aqui é uma delas. Como eu disse para você, cada história na Bíblia, o objetivo é Deus moldar o nosso caráter. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O texto diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, a vida que agora vivo no corpo, agora, hoje, agora vivo no corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Gálatas? Ele está dizendo que todo aquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo, todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele foi imediatamente convencido a se tornar uma nova criatura. Que essa vida que ele agora vive, ele não vive por ele, mas ele vive por quem? Por Cristo. É uma nova vida. A sua vida não tem mais nada a ver com o seu passado. A sua vida agora, ela tem um propósito. Um propósito é mudar o seu caráter, mudar suas atitudes. Esse texto aqui dos Gálatas, aos Gálatas, ele diz que toda nova criatura, ela é convidada a viver aquilo que o apóstolo Paulo chama de novidade de vida. E o que é novidade de vida? Novidade de vida significa que quando você conhece Jesus, tudo para você é novo, você está entrando numa vida nova. E toda nova criatura, ela reconhece que não é ela quem vive, mas é Cristo quem vive nela. É por isso que novidade significa isso, que tudo aquilo que você vai aprender sobre Jesus é coisa nova, é coisa que transforma a sua vida, é coisa que quer melhorar o seu caráter, para você não ter o caráter de um homem como Nabal. Deus não quer que você seja como Nabal. Deus não quer que você haja como Nabal. Deus não quer ver filhos que se dizem transformados, mas que agem como Nabal agia. Essa história que nós terminamos de ler é uma dessas histórias que fazem parte desse conjunto de histórias propostas por Deus para moldar o nosso caráter. E essa história, ela mostra dois personagens. Os dois principais personagens dessa história são Nabal e Abigail. O nome Nabal, como eu disse para você, nome tem tudo a ver com você. É por isso que quando você tiver um filho, você deve pensar bem no nome que você vai dar para o seu filho. Você sabia que na época de 80, estourou no mundo um nome que as mães nem sabiam o que era? Eu vou dar um nome para esse menino porque o Maradona joga muito. Vou dar um nome para ele de Diego. Graças a Deus que o Diego, quando se converteu, entende que ficou no passado dele somente o nome dele, mas ele não é aquilo. Deus transformou o Diego. Porque Diego vem da palavra diabolos. E as pessoas colocam o nome dos seus filhos sem ligar, sem saber, sem procurarem o significado. Acham bonitinho? Vamos colocar o nome da nossa filha de Malévola. Tem um nome muito bonito que eu não vou falar, porque tem um monte de gente aqui que tem esse nome, mas que é lindo. Mas o significado é a deusa das trevas, a deusa sedutora, aquela que veio ao mundo para enganar todos os homens. E colocaram nos seus filhos. Nunca foram procurar o significado. Talvez o pai de Nabal não atentasse para a burrice que ele cometeu ao colocar o nome do seu filho de Nabal. Até porque era dado um tempo para a escolha do nome. Na verdade, o nome do filho, ele já começava pré-nascimento até os 6 meses pós-nascimento. Por quê? Pré-nascimento, porque num caso em que fosse uma anunciação, então já se sabia qual era o nome. Por exemplo, no caso de Jesus Cristo, seu nome será chamado Emanuel,
que significa Deus conosco. Então, o próprio Deus chegou e disse, eu quero esse nome. Mas há outros casos, onde os nomes são colocados, porque tem tudo a ver com a característica, com a personalidade da criança. Provavelmente o pai de Nabal, quando viu o menino nascer, ou acompanhou o pós-nascimento do filho, viu aquele menino cheio de gracinha, temperamental, obstinado, sendo aquele menino, um menino que iam fazer um carinho nele, ele se revoltava, ele era todo iradinho. Aí o pai dele disse, esse menino parece um insensato esse menino, é tão revoltadinho, tão obstinado, tão rude, todo tosco. Vamos colocar o nome dele de Nabal. Olha que lezeira. Deram o nome do menino de Nabal. E o que foi que Abigail disse? Esse nome seguiu o menino pelo resto da vida. O nome seguiu o menino pelo resto da vida. Não só o nome dele, mas o nome dele, o significado do nome dele, o acompanha por toda a vida. Entendeu? O significado do nome acompanha por toda a vida. Então nós temos aqui o primeiro personagem, Nabal, e o significado do nome dele. Mas o segundo personagem dessa história é Abigail. Você sabe qual é o significado do nome Abigail? Antes de falar do significado do nome de Abigail, nós podemos observar que o texto coloca duas virtudes nessa mulher. Ele diz, ela era bonita e inteligente. Só que há uma terceira qualidade nessa mulher, que ela está dentro do contexto. Ela era muito mais do que inteligente e bonita. Abigail era a mulher que era pacificadora. Ela sabia promover a paz. Ela sabia resolver conflitos. Você vê que ela não chega com Nabal e ela diz, que leseira você fez, Nabal. Não, ela vai e ela procura resolver os problemas sem mexer com Nabal. E ela chega até Davi, ela diz, Senhor, a culpada sou eu. Ela não colocou a culpa no marido, a culpada sou eu. Por quê? Porque eu sendo mulher, eu tinha que estar ao lado, percebendo, porque eu o tempo todo tenho que monitorar esse homem, porque ele é burro, ele é tosco. Está vendo, mulher? Mulher, se você não sabe monitorar o seu marido, você é pior do que ele. Por quê? Porque as mulheres, elas são muito mais sensoriais do que o homem. Elas são muito mais perceptivas do que o homem. O homem, se ele olhar para cá, ele só vai enxergar o que está ali. Ele não enxerga mais nada do que está ao redor dele. Raríssimos homens conseguem olhar para ali, ouvir o que estão falando aqui, ouvir o que estão falando aqui. O homem que está olhando para cá, ele vira o ouvido para cá para ouvir o que está aqui, para ouvir o que está aqui, não enxerga mais nada. A mulher não. Ela mexe a comida, passa a roupa, vigia o marido, o menino, a criança, mexe no celular, manda zap para as amigas e ainda descobre que o marido está fazendo besteira. Outro dia eu tive um irmão que disse para mim, eu acho que eu sou um pouco de mulher. Eu falei, não invente isso não, fique só nessa parte aí. Agora, como eu disse para você, a Abigail, ela tem muito mais do que virtudes. O nome dela tem significado. O nome de Abigail significa, tem dois significados. Meu pai é alegria. Isso é ao pé da letra. Meu pai é alegria. Agora, quando nós pegamos o nome de Abigail e fazemos uma adaptação à língua portuguesa, sabe o que significa o nome de Abigail? Olha como fica bonitinho. Eu sou a alegria do meu pai. Bonito, né? Quando Abigail nasceu, ela recebeu carinho, primeiramente de quem? Aqui é onde a gente vê uma ausência. Às vezes, quem é que está mais presente na vida das filhas? A mãe. Aqui quem estava pertinho dela foi o pai, que ficou babado, aquele beijo. Você é minha alegria, nasceu, você que é minha alegria. E olha, numa época que quando mulher nascia, era tristeza para a família. Naquela época, quando o menino nascia, o pai fazia uma festa.
Se o segundo filho fosse homem, mais festa. Se viesse o terceiro homem, mais festa. Se nascesse 7 homens, esse homem era aclamado na cidade como sendo um homem que tirou a mega-sena. Sabe por quê? Um homem de sorte. Porque ele tinha 7 varões para colocar para trabalhar para ele. Quando nascia uma menina, a maioria deles dizia: Jesus, meu Deus! Ele já sabia que ia sustentar aquela menina. Nasceu a segunda menina. Nasceu a terceira menina. Você lembra de Jetro? Jetro tinha 7 filhas. 7 mãos na cabeça. O que Jetro fez? Ensinou todas elas a serem pastoras. Fazerem o trabalho de homem. Quando Moisés chega a Midian, ele encontra uma fazendo o trabalho de homem, pastoreando. Ele diz: o que você está fazendo? Deixa que eu vou fazer isso. Ela diz: não. Isso aqui eu aprendi a fazer. E aí ele casa com aquela menina, chamada de Zípora. Veja bem, não é víbora, é Zípora. Mas essa menina aqui, quando ela nasce, ela não tem essa rejeição paterna. Pelo contrário, o pai fica feliz. E ela nasce debaixo de uma expressão de alegria. Eu sou a alegria do papai. E por isso talvez essa menina cresceu sendo uma menina inteligente e bonita. Você quer que suas filhas cresçam inteligente e bonita? Faça delas a sua alegria. Nabal, conforme eu disse para você, o significado do nome dele o acompanha durante toda a vida. Ele é um homem tosco, ele é um homem rude, ele é um homem grosso, ele é um homem ignorante, ele é um homem obstinado, ele é um homem insensato. E Deus coloca esse homem aqui nas Sagradas Escrituras para dizer: se você conheceu Jesus, você não pode ser um Nabal. Você não pode agir como Nabal. Abigail aqui é o retrato de uma mulher com o coração de Cristo, com o coração de Deus. Uma mulher inteligente, uma mulher que se cuida, uma mulher bonita, uma mulher que sabe promover a paz. Não é aquela mulher que promove conflitos. Você sabia que a nossa sociedade, ela está cheia de homens que podem ser chamados de Nabal. Nós encontramos Nabal no nosso grupo de oração. Talvez no seu grupo de oração tenha um Nabal. Há bicho ignorante, há bicho tosco, há bicho rude, há bicho insensato. Nós encontramos Nabal trabalhando conosco na faculdade. Talvez você tenha um Nabal dentro da sua própria casa. Talvez você está criando um Nabalzinho. E está na hora de você corrigir esse Nabalzinho. Não deixe que esse Nabalzinho se torne um Nabalzão. Porque enquanto a árvore é pequena, você coloca ao lado dela um pauzinho e você vai fazendo ela crescer como você quer. Porque depois que o tronco enrijece, você não dobra mais essa árvore. Então é quando é pequeno que a gente vai ajeitando. Quer ser um Nabalzinho? Insensato, rude, grosso, estúpido. Não, você é novinho. Eu vou ajeitar você. Pior de tudo é que tem mulher Nabal. E pior de tudo é que alguns de nós criamos essas mulheres Nabais. Não tem nada de Abigail. Querem ser bonitas, mas são burras. Quando é burra, se torna Nabal. Aí essas mulheres acabam sendo tratadas como Nabala. Nós olhamos para esse texto e nós percebemos como a nossa sociedade está carente de pessoas como Abigail. Mulheres inteligentes, mulheres capazes de promover a paz, ao invés de serem mulheres que fomentam conflitos. Gente, existem coisas tão fáceis de resolver, para você não fomentar conflitos. Uma característica de Abigail, ela não era barraqueira. Você vai ao restaurante, aí pão, você acha um cabelo na sua comida. Garçom, venha cá, olha o cabelo que eu achei. Você não está promovendo paz. Você diz: mas é um direito que eu tenho. Direito, ele deve ser suprimido pela elegância. Elegância é essa mulher promover paz, pegar o cabelinho aqui, guardar, chamar o garçom. Garçom, eu encontrei esse cabelo aqui, não fica bem para vocês. Ao invés de: olha, me dê o código do consumidor. Deus diz: eu quero que você seja como Abigail, inteligente, bonita e que saiba promover paz.
Aí você pergunta, pastor, como é que eu sei se eu sou ou não Nabal? Se eu ajo ou não como Nabal? A Bíblia mostra isso. Como é que eu sei se eu sou ou não uma pessoa estúpida? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa obstinada, uma pessoa insensata? A história de Nabal nos mostra 7 características de um insensato. 7 características de uma pessoa estúpida, de uma pessoa tosca, de uma pessoa ignorante, de uma pessoa que não teve mudança de caráter. De uma pessoa que talvez disse que teve encontro com Cristo e nunca mudou. A primeira delas, a primeira característica de uma pessoa estúpida, de uma pessoa insensata, de uma pessoa que é Nabal, ela não é afetuosa. Não sabe demonstrar afeto. E não adianta você me dizer, o meu problema é genético. Se você diz que o seu problema é genético, você está advogando maldição hereditária. E toda maldição hereditária, ela é quebrada quando nós temos um encontro com Jesus. Ponto final. Você não pode ter um encontro com Jesus e dizer, minha mãe foi a maior prostituta de Manaus, portanto eu agora sou crente, mas eu sinto que eu vou ser uma prostituta. Não! Você diz, porque falaram para mim que eu estou carregando uma maldição hereditária. Quando encontramos Jesus, toda e qualquer maldição, ela é quebrada. Acabou. Por quê? Porque o sangue que vai correr em nós é substituído. Você não vai ter mais o sangue daquela prostituta. No seu corpo vai correr o sangue de Jesus Cristo. Acabou. Maldição hereditária. Meu pai era ladrão, por isso eu sinto que de vez em quando eu tenho vontade de roubar. É o sangue desgraçado dele que está correndo na sua veia. Mas você lembra que Jesus Cristo está fazendo a transfusão. E você pode fazer essa transfusão todo dia. Quando? Toda vez que você coloca a palavra, você vai fazendo essa transfusão de sangue. Até sair essa velha natureza de você. Essa vontade maldita de roubar. E você dizia, ai, mas eu trago comigo. Você está trazendo porque você quer. Mas se você fizer as transfusões necessárias, você vai se transformar igual Jesus. Essa característica de Nabal, ele não era afetuoso. A Bíblia mostra que Nabal não era um homem que apreciava demonstrar carinho. Ele não apreciava demonstrar carinho, ele não apreciava demonstrar amor. Não há menção nesse texto de ver Nabal sendo um homem afetuoso. Não, ele era grosso. Talvez o jeito dele falar com os servos fosse grosso, estúpido. Não há menção de que ele tenha filhos. Mas eu imagino. Vem cá, faz isso, faz aquilo. Nunca soube o que foi. Vem cá, filho. De abraçar, de colocar no peito e dizer, papai ama você. Não, isso não é coisa de macho. É coisa de macho, sim. Dá carinho para filho. Dá carinho para filha. Vem cá, filha. Beijar a cabeça. Papai ama você. Papai quer o seu melhor. Vem cá, filha. Isso é afeto. Uma característica de homens que são Nabal é, eles não sabem dar afeto. Pai que não dá afeto para a filha em casa, acaba por conceder a oportunidade dos safados, pedófilos e outros que já não são mais nem pedófilos, já são xenófilos, já vão para as velhinhas pegarem elas na rua. Nabal não se importava com ninguém da casa dele. Nabal não se importava com a esposa dele. Nabal não se importava com a família dele. Nabal não se importava com os servos dele. Eu espero que você não seja um homem sem afeto, porque se você for um homem sem afeto, a Bíblia está dizendo que você verdadeiramente não teve um encontro com Jesus. Você é um Nabal. Segundo, o texto mostra que Nabal não media as consequências das atitudes dele. Nabal não media as consequências das atitudes dele. Se ele estava com raiva, ele agia na hora, por impulso. Bateu, levou, comigo é assim. Pisou no meu calo, eu mato. Nabal era um homem imediatista. Deixava as emoções controlarem ele. Isso é uma característica de pessoas que precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Isso é uma característica de Nabal. Nabal, ele não teve a inteligência para parar e pensar que se Davi fosse um tirano, que se Davi fosse um homem mau, há muito tempo Davi já tinha tomado tudo que ele tinha. Mas Davi não fez isso. Davi estava ali para proteger
e ele não percebeu isso. Terceira característica de homens que são como Nabal: dão mais valor para as coisas, dão mais valor para os bens, dão mais valor para o dinheiro do que para as pessoas, do que para relacionamentos. Nabal não estava nem aí se a mulher dele ia ser morta, se os filhos iriam ser mortos, se os servos iam ser mortos. Ele não estava nem aí, ele queria saber de conservar o que ele tinha. Ele não queria perder uma ovelha, ele não queria perder um gato. Tudo para ele, ele dizia: conquistei isso com muito suor. Você é um Nabal se você pensa dessa maneira. Nabal dava mais valor para as coisas, para bens, para dinheiro, do que para pessoas, do que para relacionamentos. E aí você olha no verso de número 10 e 11, do capítulo 25 de 1 Samuel. A Bíblia mostra que Nabal, ele confiava no dinheiro. Ele não confiava em relacionamentos. Que isso fez de Nabal um homem burro, um homem sem inteligência. Quem é Davi depois de 1 ano, 2 anos? Quem é que Davi se torna? Rei de Israel. Ele podia muito bem ter feito amizade com Davi e ter dito: não, Davi, pode mandar Davi vir aqui, pegar o que ele quer pegar, porque daqui a pouco, quando ele se tornar rei, se ele quiser me devolver o que ele pegou, ele vai me devolver. Se você ler a história, Abigail chega e diz: meu senhor, eu quero que o senhor lembre de mim quando o senhor se tornar um rei. Eu vou adiantar a história para você. Sabe o que aconteceu? Davi se torna rei. Sabe o que acontece com Nabal? Quando Abigail chega com Nabal e diz: Nabal, eu tenho uma coisa para falar para você. Ele fica calado. Nabal é assim. Ele quer que todo mundo beije. Ele quer que eu viu. Ele quer botar moral. Aí ele ouve, ela diz: meu bem, eu queria dizer para você que eu mandei umas coisas lá para Davi. Porque senão Davi vinha aqui com 400 homens, ele ia arrebentar aqui, você ia morrer, ele ia matar todos os homens aqui dessa casa. Você entende o que eu fiz, meu amor? Ele não deu uma palavra. Ele ficou inerte, estático, paralítico, porque ele não estava pensando nela, nem nas pessoas que iam morrer. Ele estava pensando naquilo que ela levou e deu para Davi, nas coisas. Ele ficou calculando: quanto foi que eu perdi, o que foi que essa mulher deu. Aí ele ficou paralisado. Uma semana depois, sabe o que acontece? Ele ficou pensando tanto nisso, que ele teve um infarto, e ele morreu. Aí alguém manda uma notícia aí: Davi ganha o reinado. Depois, antes de ganhar o reinado, alguém chega e diz: Davi, Nabal morreu. Ele disse: oh, louvado seja Deus, que tomou a minha causa, que eu não precisei manchar a minha mão, e que Deus tomou a minha causa. Louvado seja Deus. Adivinha por quem ele pergunta? E a mulher dele? Como está? Ela continua inteligente e bonita. Falar, pergunte a ela se ela não está interessada em ser minha mulher. Mas pergunte agora. E adivinha qual foi a resposta dela? Você está entendendo, marido abestado, rude, cruel, tosco, ignorante? Você morrer amanhã, vai ter um cara buscando essa mulher bonita aí. E ele levou. E ela foi. E gostou. Tá bom? Para Nabal deixar de ser leso e queimar lá no inferno, arrependido das leseiras que ele fez. Nabal não percebeu que ele podia ter feito um relacionamento com Davi e ter tido benefícios com esse relacionamento. Quarta atitude de Nabal. Verso 17. Nabal não ouvia ninguém. Nabal não ouvia a opinião de ninguém. Nesse verso a Bíblia mostra que Nabal não queria ouvir ninguém. Quando os servos falam para Abigail, eles dizem: senhora, não adianta a gente falar, ele não ouve ninguém. Nabal não foi inteligente para perceber que ele estava cavando a própria cova dele. Uma das características mais evidente, mais clara de uma pessoa que é insensata, de uma pessoa que é estúpida, é a incapacidade dessa pessoa parar para ouvir conselhos, parar para ouvir os outros. O insensato, ele não aceita a opinião de ninguém.
Sempre a opinião dele é aquela que prevalece. Isso é um Nabal. E se não prevalecer, ele fica emburradinho, chateado. Quinta, Nabal deixava que a emoção sempre derrotasse a razão. A segunda parte do versículo 14, ele nos mostra que Nabal, ele sempre falava sem pensar, falava sem refletir. Provérbios capítulo 15, verso 14, anote quando você chegar em casa, você leia. O texto diz: o coração que sabe discernir, busca conhecimento, mas a boca do insensato alimenta-se de insensatez. O que Nabal fazia? Nabal, ele deixava que a emoção dele agisse primeiro. A emoção agia primeiro do que a razão. Aqueles que são insensatos, que são grossos, que não param para pensar nas consequências, são assim. Eles deixam que o grito, que a estupidez chegue antes do arrependimento, chegue antes do perdão. Primeiro eles dão um grito na mulher, a mulher se treme todinho, os filhos se tremem também. Aí depois ele para e diz: o que eu fiz? Aí vai o quê? Arrependimento. Ai, eu me arrependo. Chora e chora. Depois volta a fazer tudo de novo. Não tem só homem Nabal, tem mulher Nabal. Tem mulher que faz isso também. E aí qual é o resultado? É sempre tratada como Nabala. Aí o texto diz que Nabal não dava nenhuma oportunidade a ele mesmo para pensar, para refletir. Ele agia por impulso. Se você age por impulso, você é um Nabal. 6, verso 37. Nunca Nabal admitia que estava errado. No verso 37, a Bíblia mostra que Nabal nunca admitia isso. Os servos deles disseram para Abigail: minha senhora, ele nunca admite que ele está errado. Você conhece alguém que nunca admite que está errado? Você pode estar lidando, convivendo com o Nabal. 7, no verso 36, a Bíblia mostra que Nabal, ele era egoísta. Nabal, ele só pensava nele. Nabal só fazia aquilo que agradava a ele. Uma prova disso, gente, é que enquanto Abigail e os servos de Nabal estavam preocupados em resolver um conflito, veja o texto, o que Nabal estava fazendo? Você já viu? Você viu o que ele estava fazendo? Nabal estava se embriagando, foi um banquete, e estava lá no banquete, e se embriagando, e a mulher doidinha pensando: meu Deus, como é que eu vou pagar essas contas? Meu Deus, e o cara só: meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse conflito? Davi vai chegar, vai matar todo mundo aqui, e os servos desesperados: ai Jesus, o que vai acontecer? Eu estou mostrando um retrato para você, e Nabal lá, pensando só nele. Essas são as 7 características de um homem insensato. 7 características de um homem obstinado. 7 características de um homem que se parece com Nabal. 7 características de um homem que não quer ter um caráter transformado. Agora, nós olhamos para Jesus Cristo. Está aqui o caráter de Nabal. E Deus diz: eu não quero que você tenha esse caráter. Eu quero que você tenha o caráter de Jesus. O que é que diferencia Jesus de Nabal? Eu vejo 5 pontos que diferenciam Jesus de Nabal. Ponto número 1. Jesus, diferente de Nabal, Jesus é afetuoso. Jesus é carinhoso. Jesus é amoroso. Os crentes mais antigos vão lembrar disso. Há uma canção que diz assim, eu vou lê-la para você. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração, dá consolação, que só um crente goza. Quem lembra dessa música? Olha ali um aí, da época da vovó, não era? Essa música diz, olha o retrato que mostra Jesus, o caráter. E diz mais ou menos assim, se você lembra. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração, dá consolação, que só um crente goza. Olha a expressão aqui, que só um crente, aquele que teve encontro verdadeiro com Jesus, tem essa alegria. Aí diz, qual maior prazer que lhe ouvi dizer, o quê? Vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri. Onde? Na cruz,
para te resgatar. Esse é Jesus. Esse é o caráter que Deus quer que nós copiemos. Diferente do caráter de Nabal, esse é Jesus, que demonstra afeto, que demonstra amor, que demonstra carinho. Mas a segunda característica de Jesus, que difere de Nabal, Jesus, ele dá mais valor para as pessoas, ele dá mais valor para relacionamentos do que para coisas, do que para bens. Nabal não. Nabal, ele dava mais importância para os bens dele, para as coisas dele. Jesus não. Jesus dá mais importância para pessoas, para relacionamentos, do que para coisas. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26, a Bíblia diz assim: observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E ele termina o texto dizendo: não têm vocês muito mais valor do que elas? Jesus olha para nós e diz: você tem mais valor para mim do que as coisas. Você vale mais do que qualquer coisa. O que Jesus quer? Jesus quer que o papai, que a mamãe entenda que você vale mais do que o carro que ele tem. Você vale mais do que a casa que ele tem. Você vale mais do que aquela xícara que quebra, que ele faz um escândalo, que ele diz: tu faz isso porque tu não trabalha sem vergonha. Isso dói, não dói? Você vale mais do que aquela xícara, do que aquele prato, do que aquela garrafa que quebrou. Se você dá mais valor para coisas, Deus está dizendo: você se parece mais com Nabal do que com Jesus. Você precisa ter um encontro comigo. Nós temos pessoas aqui dentro desse auditório que hoje são mais parecidos com Nabal do que com Jesus. E se nós queremos provar que nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus, nós devemos escolher Jesus para ser o nosso modelo, para ser o nosso referencial de vida. Terceiro, Jesus Cristo, ele sabe ouvir. Nabal não sabia ouvir. Jesus sabe ouvir. Mesmo quando você não merece, Jesus ouve você. Nabal não. Jeremias capítulo 29, verso 12 a 13, o texto que revela essa graça de Deus, ele diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês vão me procurar e vocês vão me encontrar, quando vocês me procurarem de todo o coração. Jesus está sempre pronto a nos ouvir. Deus está sempre pronto a nos ouvir. Quarto, Jesus não é egoísta. Jesus, ele não é egoísta. É por isso que Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, eu quero ler para você. Olha que texto bonito. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus não é egoísta. Jesus deu a própria vida dele. Jesus se esvaziou. Jesus se tornou humilde. Sendo Deus, ele se esvaziou dessa deidade, dessa divindade, desse nível que ele tinha para ser um homem como nós. Ele disse: eu vou oferecer o que eu tenho. E o que é que Jesus Cristo tinha? Jesus Cristo tinha aquilo que, quinto, Nabal não tinha: amor. Jesus tinha amor. E por ter amor, a Bíblia diz que Jesus se revelou a nós porque ele é amor. E ele veio ao mundo, esvaziou-se, veio em forma de homem. Capítulo 1 do livro de João. Sendo o verbo vivo de Deus, ele se fez carne e ele veio habitar entre nós.
Por que ele fez tudo isso? Para nos mostrar que nós temos a oportunidade de ter um encontro com ele e de ter mudança de caráter. Hoje eu quero que você saia daqui perguntando a si mesmo: hoje, eu pareço mais com Nabal ou com Jesus? Se pelo menos você fez uma reflexão e disse: eu estou mais parecido com Nabal, significa que o Espírito Santo está tocando em você e está convidando você a mudar para o lado de Jesus e a ter as qualidades de Jesus, a agir como Jesus, a ter Jesus como seu referencial, a ter Jesus como seu modelo de vida. E quando é que você pode começar a tomar essas atitudes? Agora, nesse momento. Nesse momento você pode dizer: Jesus, o Senhor vai ser o referencial da minha vida, o modelo da minha vida. Eu quero transformação, eu quero encontro verdadeiro, eu quero mudança de vida, eu quero ser nova criatura, eu quero entender que as coisas antigas passaram e que tudo se fez novo. Eu quero que as coisas a cada dia na minha vida sejam novidade, novidade de vida. É isso que Deus quer para cada um de nós. Eu espero que hoje você saia daqui um pouco mais parecido com Jesus do que parecido com Nabal. E eu quero que você, a mulher, saia daqui um pouco mais parecida com Abigail, inteligente, bonita e pacificadora. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça, obrigado por nos oferecer propostas tão magníficas de mudança de caráter. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.